Não há na história da humanidade ninguém que tenha realizado tantos milagres quanto Jesus. Aqueles que tentam recriar o Jesus histórico, ignorando os seus milagres, obterão apenas uma caricatura de Jesus. Está bastante claro que Jesus cria não somente ser capaz de exorcizar demônios, mas também operar milagres. Lembremos da sua resposta aos discípulos de João Batista. Ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Portanto, dizer que os milagres foram invenção dos discípulos ou da igreja primitiva é desprezar as próprias palavras de Jesus. Quaisquer que sejam os fatos, é evidente que Jesus acreditava ter operado cura em casos de cegueira, paralisia e surdez. De fato, não há razão para duvidar de que ele acreditava que leprosos haviam sido curados em seu ministério e pessoas mortas restauradas à vida. Além disso, as histórias de milagres são tão amplamente representadas em todas as camadas de tradições nos evangelhos que seria insensato achar que elas não têm raízes na vida de Jesus. Assim, é consenso entre os estudiosos do Novo Testamento de que Jesus, de fato, realizou milagres. Não importa como se queiram interpretar ou explicá-los. No final do seu longo e detalhado estudo sobre os milagres de Jesus, Meyer concluiu que a atestação geral da figura de Jesus como alguém que cura enfermidades e doenças físicas é ainda mais sólida do que a atestação de sua atividade em exorcizar demônios. Em resumo, a afirmação de que Jesus agiu e era visto como alguém que exorcizava e curava durante o seu ministério público tem tanta corroboração histórica quanto quase qualquer outra afirmação que podemos fazer sobre o Jesus da história. Por isso, é certo que Jesus, no mínimo, pensava ter o poder para operar milagres. A maioria dos críticos do Novo Testamento concorda nesse ponto. Os milagres de Jesus assumem importância cristológica diante do fato de que eles, assim como os exorcismos, foram vistos como sinais da chegada do reino de Deus. Esse é o sentido da alusão de Jesus a Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Com isso, eles têm um papel fundamentalmente distinto dos milagres efetuados por mágicos helenistas ou homens santos judeus. Além disso, os milagres de Jesus diferiam dos milagres dos seus compatriotas, como Oni e Anina. Anina Bendosa foi um carismático galileu do século I depois de Cristo, que viveu a cerca de 19 quilômetros ao norte de Nazaré. Era um contemporâneo mais jovem de Jesus de Nazaré. Talvez você se pergunte em que o milagre pode se diferenciar de outro milagre, pois milagre é milagre, não tem explicação lógica. Veja bem, diferente de qualquer outra pessoa, Jesus nunca orava para que o milagre ocorresse. Ele ocasionalmente primeiro expressa gratidão a Deus, mas então ele mesmo realiza o milagre. E o faz em seu nome, não no nome de Deus. Além disso, no caso de Oni e Anina, eles nunca tiveram um ministério profético, não manifestaram pretensões messiânicas, nem apresentaram algum ensino novo junto com os milagres. Por isso, o conceito que Jesus tinha de si mesmo não pode ser simplesmente reduzido ao de mais um santo carismático entre os judeus. Por si só, isso já é impressionante. Mas há mais. A alegação que Jesus fez de poder curar miraculosamente todas as doenças e enfermidades também contém uma alegação implícita de divindade. Howard Key, estudioso do Novo Testamento da Universidade de Boston, que se especializou nos milagres nos evangelhos, explica que para o judaísmo do Antigo Testamento,
Deus é aquele que cura todas as doenças de Israel. Em vista disso, a alegação de Jesus de curar miraculosamente, sem o uso de nenhum recurso médico, ganha um novo significado. Jesus, na verdade, assume o lugar de Deus como aquele que cura Israel. Ele não precisa nem de médicos, nem de remédios. Ele cura como Deus. Compare-se à afirmação de ter curado leprosos com 2 Reis 5, versículo 7. Quando o rei de Israel leu a carta do rei da Síria com relação à lepra de Naamã, rasgou suas roupas e disse: por acaso sou Deus que pode matar ou dar vida para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Jesus assume o lugar reservado a Deus no Antigo Testamento. Assim, sua afirmação de realizar milagres não é apenas surpreendente em si, mas tem um significado mais profundo ao implicar a divindade de Jesus. Os evangelhos relatam 35 milagres de Jesus Cristo. As palavras usadas para indicar seus propósitos são feitos poderosos e sinais. Por esse motivo, os milagres são demonstrações do temível poder de Cristo, feitos poderosos, em combinação com expressões de sua terna misericórdia, sinais. Porque Jesus declarou: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 9. Os milagres nos mostram como Deus é. Os milagres de Jesus apresentaram Deus como sendo o Senhor dos espíritos malignos, Senhor das doenças, o Senhor do mundo natural, o Senhor da morte, o provedor da graça do Novo Testamento, o provedor do alimento físico e espiritual e a fonte da visão física e espiritual. Quando, por uma simples palavra de comando, Jesus Cristo libertou o louco de Gadara do controle de demônios e curou pessoas com aflições físicas produzidas por demônios, ele revelou seu poder sobre o mundo dos espíritos. Ele também demonstrou o interesse de Deus para com as pessoas sob o controle demoníaco. Ele provou ser o Senhor dos espíritos malignos. Quando Jesus curou leprosos, desprezados, paralíticos, a sogra de Pedro, que estava com febre, a mulher com hemorragia interna e muitos outros com uma ampla variedade de doenças, esses milagres nos mostram o poder de Cristo sobre todas as doenças e a compaixão de Deus para com o aflito. Ele provou ser o Senhor das doenças. Quando Jesus andou sobre as ondas em tempestade e deu a Pedro o mesmo poder, ele também trouxe calmaria ao mar violento por meramente falar uma palavra. Isso nos assegura que Jesus é mais poderoso do que os elementos naturais. Ele provou ser o Senhor do mundo natural. Quando Jesus interrompeu uma procissão fúnebre para trazer novamente à vida o único filho de uma mãe viúva, e quando ele devolveu a vida ao corpo de uma pequena garota que havia morrido, e quando trouxe Lázaro de volta a este mundo, ele estava mostrando que Deus é mais poderoso que a morte. Ele provou ser o Senhor da morte. Quando Jesus Cristo transformou água, símbolo da lei mosaica, em vinho, símbolo do Evangelho, num casamento em Caná da Galileia, demonstrando o seu poder e o propósito de sua vinda, ele provou ser o provedor da graça do Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus, depois de multiplicar um pequeno lanche em uma quantidade suficiente de comida para uma grande multidão, fez a declaração: eu sou o pão da vida, provando ser o provedor do alimento físico e espiritual. Quando nosso Senhor devolveu a visão a um cego de nascença, havia previamente feito a declaração: eu sou a luz do mundo. Muito lindo isso. Ele provou ser a fonte da visão física e espiritual. Sem sombra de dúvidas, Jesus é o Senhor dos milagres. Amém? Ore comigo. Pai nosso, em cuja habitação desejamos um dia estar, o teu Filho amado é o Senhor dos milagres. Ele caminhou entre nós, ele fez os mais extraordinários milagres e durante toda a história da igreja, ele continuou agindo poderosamente.
Que nessa hora, cada um que a Ti clama possa ser alvo de mais um milagre de Cristo. Que o Senhor haja em nosso meio com poder, que os doentes sejam sarados, que os abatidos sejam fortalecidos, que os depressivos encontrem em Cristo uma razão para viver, que os necessitados sejam assistidos de forma que haja mantimentos nas despensas, que haja alegria nos lares e que a Tua paz reine em cada coração. Somos alvos do maior dos milagres. Éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados através do sacrifício de Jesus. Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e juntamente com Cristo ressuscitamos para uma vida nova em Ti. Não temos palavras suficientes para agradecer a Ti por tudo o que Jesus fez por nós, morrendo a nossa morte para nos dar a Sua vida. Confiamos que se o Senhor agiu desta forma, tudo mais o Senhor haverá de suprir em nossa vida. Que seja assim agora mesmo, que os pedidos deixados aqui nos comentários sejam acolhidos em Tuas poderosas mãos e que cada um seja agraciado com uma bênção especial nesse momento. Em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Aleluia.